Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e estudando bastante. Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos embarcar no componente curricular de História. Nós vamos falar um pouquinho sobre formas de organização da sociedade. Vamos lá? Faça a leitura junto comigo. Formas de organização da sociedade. Para nos organizarmos, é necessário pensar em como conseguir as coisas mais importantes para a sobrevivência de todos. Além disso, é preciso achar um modo de fazer todos da comunidade agirem de acordo com as propostas. As decisões de como organizar a comunidade não se baseiam exclusivamente na vontade de cada pessoa do grupo. Vamos dar uma paradinha aqui sobre o que esse texto está nos falando. Olha, como que a gente precisa para viver em sociedade, o que é necessário? Então, uma das primeiras coisas que nós vamos ver, eu estarei marcando aqui para vocês, o mais importante para a sobrevivência, o que a gente precisa para a sobrevivência de todos, é olhar o quê? A necessidade de cada um. Então, olha, para nos organizarmos é necessário pensar em como conseguir o quê? As coisas mais importantes para a sociedade, para todos. Não pode ser uma coisa importante só para um, ok? Então, primeira coisa que nós vamos observar é isso. Então, essas decisões de como organizar a comunidade, ela vai se basear em quê? Na vontade de todos e não só de uma pessoa. Isso é viver em sociedade. É uma das coisas para se viver em sociedade. O meio em que esse grupo estava instalado também influenciava a forma pela qual ele se organizava. No local em que era difícil conseguir alimento, por exemplo, essa era a maior preocupação das pessoas. Assim, boa parte dos recursos do grupo estava voltada para esse objetivo. Então, outra coisa que nós estamos aprendendo agora. Quais serão as necessidades desse povo? Vai depender do quê? Do ambiente que ele está, da necessidade ali daquele local, né, em que essa sociedade está vivendo. Aqui nós temos um exemplo. Em lugar, por exemplo, com dificuldade para encontrar alimento, todos trabalhavam em prol de quê? Em favorecer a busca deste alimento, ok? Nós vamos falar agora sobre a escolha de líderes dentro desta sociedade, tá? Falamos aqui sobre um grupo, sobre um povo, certo? E agora nós já vamos falar de outra forma. Já para algum grupo que tenha se estabelecido numa região em que o alimento era abundante, diferente do que a gente falou anteriormente, a maior preocupação passava a ser proteger essa região e administrar bem os recursos provenientes dela. Para organizar a aldeia desta ou daquela outra forma, de acordo com os recursos e de modo que todos a aceitassem, surgiram o quê? Os líderes, chefes, pessoas escolhidas para conduzir os membros do grupo. Então, a partir desse momento que fora visto toda essa necessidade, nós temos então o surgimento de líderes, de chefes. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre esses líderes, sobre esses chefes, nós precisamos entender o que é política. Por quê, professora? Porque viver em sociedade nos faz é preciso entender um pouco sobre essa política. Então, olha só, viver em sociedade e participar da vida em coletividade é fazer política. Então, quando eu vivo em sociedade, eu estou fazendo política. Por isso é importante nós entendermos aqui o significado da política. Política não é apenas escolher um líder, um presidente, no caso, um governador, não. O fato de você estar vivendo aqui dentro dessa sociedade, né, dentro desse município, participar de uma escola, estar estudando,
vendo ali o que é necessário, reivindicando seus direitos, fazendo valer esses direitos e cumprindo seus deveres, você está fazendo política. Portanto, nós não podemos dizer que, nossa, eu não gosto de política. Quando eu falo que não gosto de política, eu estou dizendo que eu não vivo em sociedade. Mas, por isso, estamos explicando neste momento. A partir do momento que você vive dentro da sociedade, participa ativamente, você já está fazendo parte da política, ok? Mas o que é, então, sobreviver em sociedade? Vamos falar sobre viver aqui, então. Olha, eu poderia dar até dois sentidos, modificar essa palavra. Sobreviver e sobreviver em sociedade, que tem uma grande diferença. Quando eu não faço parte da política, eu apenas sobrevivo. Eu estou aqui apenas, não, tanto faz, deixa assim, eu quero só... Tá bom assim, eu vou ficar vivo, não vou? Então tá. Agora, quando eu vivo em sociedade, que eu faço parte, é diferente. Eu estou falando realmente de viver e sentir este povo ao qual eu pertenço. Então, a sociedade humana é formada de pessoas que têm necessidade, uma das outras, para continuar a espécie, buscar seus objetivos e realizar sonhos. Isso é uma coisa muito importante, a gente tem que ter em mente que eu sozinho eu não sou uma sociedade, que eu sozinho eu não faço continuar a espécie humana, que eu sozinho talvez não consiga realizar todos os meus sonhos, certo? Sem a comunidade, o homem não se organizaria, não sobreviveria. É o outro que ajuda na busca por alimento e abrigo, seja da forma mais simples, quando o pequeno agricultor planta e colhe. Então, eu preciso do outro, nós precisamos uns dos outros. Olha que interessante, nós estamos falando aqui até da relação que nós estudamos lá naquela aula de geografia, de depender de quem vive no campo, depender de quem vive na cidade. Então, um com o outro vivendo aqui em sociedade, eles vão estar o quê? Ajudando na necessidade do outro, ok? Por isso, estamos vivendo a política, a verdadeira política. Onde nasceu a noção de política? A palavra política teve origem em Atenas, lá na Grécia Antiga. Em grego antigo, cidade era polis, e tudo que se associasse à administração dela era chamado de politeia. Em razão disso, o termo política passou a ser usado para se referir a essa administração e a tudo que estivesse relacionado à vida dos cidadãos. Eu quero que vocês observem aqui, olha, essa parte, a vida dos cidadãos. Então, nós não estamos falando somente sobre a administração do poder lá de cima, nós estamos falando sobre tudo que envolve, que está relacionado à vida dos cidadãos. Tudo, ok? A Grécia Antiga se desenvolveu com base na ilha de Creta, a maior daquela região no mar Mediterrâneo. Em busca de proteção e alimentos, grupos nômades se instalaram na ilha e lá se fixaram, dedicando-se ao cultivo de cereais, à criação de animais e à pesca. Essa palavrinha aqui, ó, uma palavrinha que nós temos falado muito. Pessoas que se mudam de um lugar para o outro, certo? Continuando. Com o crescimento das aldeias, os cretenses passaram a dominar o comércio em toda a região. Então, olha só, eles fizeram política ali. Quando eles chegaram, se fixaram, eles dedicaram ali ao cultivo. Cultivaram, criaram animais, começaram a se fixar, deixando de ser nômades logo em seguida, não é mesmo? E aí, o que eles fizeram? Política. Para administrar essa comunidade, os líderes criaram uma grande estrutura. Por causa da importância e do tamanho de suas famílias, eles se tornaram reis que cuidavam de tudo aquilo que era coletivo de acordo com a vontade deles, sem consultar as pessoas que viviam nas aldeias. Então, nesta época aqui, olha que interessante e triste ao mesmo tempo.
Quem determinava tudo era o quê? Os reis, os governantes. O povo não tinha ali direito de opinar. Eles faziam parte dessa política, estavam ali, mas de fato não estavam inseridos. Eles não podiam realmente fazer parte das decisões. Em Atenas, uma das cidades-estados da Grécia Antiga, esse modelo de organização também foi seguido no início, mas era 508 a.C. Os membros da Assembleia que auxiliavam o rei instituem uma série de mudanças ampliando a participação dos cidadãos nas decisões gerais. Olha só que interessante, nesse momento aqui já começou a modificar. Os cidadãos, que é o quê? Eu e você, começou a poder então tomar decisões, participar das decisões. O objetivo dessas reformas era fazer com que todos os cidadãos em Atenas participassem da vida política. Então nós temos uma grande diferença. Em um momento nós não podíamos opinar e foi tendo mudanças na história até chegar nos dias de hoje. Cidade-estado. O que é cidade-estado que nós acabamos de fazer a leitura? Cidades surgidas na Grécia Antiga e em outras regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. Eram inicialmente administradas por um rei e por guerreiros que tinham relação de parentesco com o rei. Então, somente esses é que antigamente governavam e logo em seguida começou o povo a poder participar. Vamos praticar um pouco disso tudo que nós falamos? Então, antes quero fazer uma pergunta para você. E aí, você faz política? Eu faço política. Por quê? Porque eu participo, eu vivo em sociedade. Essa é um dos conceitos que nós precisamos entender. Você faz política? Faz parte da política? Mesmo sendo criança ou pré-adolescente? Muito bem. Então vamos à atividade. Após o estudo do texto acima, leia as questões e responda em seu caderno. Número 1. O que influenciou a forma pela qual os grupos humanos se organizassem para sobreviver nos primeiros tempos da história? Por que eles se organizaram? O que fez eles se organizarem? O meio em que esse grupo estava instalado influenciava a forma pela qual ele se organizava. Dependia do quê? Do ambiente, do que eles necessitavam. 2. Explique o que é necessário para a organização de uma sociedade. É necessário pensar em como conseguir as coisas mais importantes para a sobrevivência de todos. Não pode ser de uma pessoa, não pode ser só de um indivíduo, mas de todos. Questão 3. O que é política e como podemos participar diretamente das decisões sobre o que será feito no lugar em que vive? Então, nós temos aqui duas perguntinhas básicas. Vamos responder primeiro. Tudo que se associa à administração da cidade e tudo que estiver relacionado à vida dos cidadãos é política. E como que nós podemos participar? Viver em sociedade e participar da vida em coletividade é fazer política. Questão 4. Marque a opção que explica o que é cidade-estado. Nós vimos anteriormente que são cidades antigas, que surgiram ali nas regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. Então, a questão B é a correta. Número 6. Assinale a alternativa que explica corretamente a origem da política na Grécia Antiga. Nós vimos anteriormente que a política teve origem na Grécia Antiga, porque em algumas cidades gregas, como Atenas, os cidadãos puderam participar das decisões políticas ao longo do tempo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. Façam as correções necessárias na sua atividade que foi colocada no nosso portal SMED ED. Você pode estar acessando de maneira muito fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho da tela e você será direcionado para a nossa plataforma.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, pois lá você poderá assistir novamente essa aula. Até a próxima, pessoal!